Sejam todos bem-vindos nessa tarde 3 de novembro de 2020. Olha só, já estamos no mês de novembro aí, finalzinho do ano de 2020. E estamos aqui mais uma tarde para nos alegrarmos, para nós conversarmos, batermos um papo, onde possamos aprender mais com a palavra de Deus. E a nossa mulher de hoje é uma pessoa não muito conhecida, né? Jeoseba. Você já ouviu falar dessa mulher? Não? Se não, fica aí ligadinho, que daqui a pouco a gente vai dar início ao nosso estudo. Enquanto isso, vão compartilhando, vão abrindo salas, para que mais pessoas possam ser impactadas pela palavra de Deus. Enquanto isso, nós vamos ouvir um louvor da Sara Farias. Deixa eu te usar. Um hino que tem tudo a ver com o nosso tema hoje. Então, não retenha, deixa Deus te usar nessa tarde também.
Deixa eu te usar. Nessa tarde, Deus está falando que você seja um instrumento de Deus. Olha só, já está conosco a irmã Thaís ali do Guilhermina, a irmã Vanessa, a irmã Gorete, a minha tia Marli lá de Suzano, a Diana, a irmã Maria Oliveira, irmã Maria Matias. Olha só, estão chegando mais gente. Tô vendo sugestões ali, né? Para que a Lívia ou eu mesmo esteja louvando aqui. Sim, preciso puxar a orelha da minha clone, porque ela está um pouco atarefada com as lições de casa, enfim. E aí ela tá um pouco, né, lenta. Mas nada de que um puxão de orelha não faça ela pegar no violão novamente e tocar para que a gente possa estar cantando. Mas na próxima terça ela vai estar aqui sim, louvando, cantando, juntamente conosco, porque eu tenho certeza que daí do outro lado você também adora Deus com esses louvores. Mas vamos começar o nosso bate-papo de hoje com essa mulher, Jeoseba. Quem é essa mulher? Onde está escrita a sua passagem ou a sua história de vida? O que ela fez? Nós vamos encontrar esta mulher em dois textos. Tanto em 2 Reis, no seu capítulo 11, no seu verso 2, quanto em 2 Crônicas, no capítulo 23, do verso 12 ao 15. Então, a passagem dessa mulher, o nome dessa mulher, está descrito nestes dois livros. Embora seja versículos que falem muito pouco sobre a sua vida, estes versículos revelam a atitude que essa mulher teve, a atitude que ela fez para que ela fosse contada aí de geração em geração. E a sua atitude, o que ela fez, foi algo tão formidável que preservou a descendência de Davi. E aí, ao longo do nosso bate-papo, nós vamos entender aí esse contexto. Então, vamos lá para 2 Reis, no seu capítulo 11, no seu verso 2 e 3, para a gente poder compreender, que vai dizer assim: Mas Jeoseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando-o dentre os filhos de rei, aos quais matavam na recâmara, e os escondeu de Atalia, a ele e a sua ama, de sorte que não o mataram. E esteve com ela escondido na casa do Senhor por 6 anos, e Atalia reinava sobre o país. Então, antes de nós contarmos o que essa mulher fez, a gente precisa entender o contexto, o que estava acontecendo. Que nestes versos que nós lemos, tem bastantes personagens aí. A gente precisa saber, entender quem eram eles, quem foram eles. Porque que junto com Jeoseba está ligado aí alguns nomes muito estranhos, né? Até mesmo o nome dessa mulher. Então a gente precisa entender quem foi Jorão, quem foi Acasias, quem foi Atalia, quem foi Jeoiada. Olha só que nome complicado. Está na Bíblia? Está na Bíblia. Pois bem. Então vamos lá. Depois da morte de Salomão, o seu filho Roboão começa então a reinar. E até então o reino era um reino unificado. Um reino unido, onde as 12 tribos estavam em conjunto, estavam unidas, estavam em unidade. Tinham seus atritos, mas estavam ali falando a mesma língua. Mas, por um deslize, por outras questões aí, Roboão vai, vamos dizer, colocar os pés pelas mãos e ali vai provocar uma divisão no reino. Então agora, de um reino se forma 2, há uma rachadura, e aí começa-se uma nova história. Ou seja, com essa rachadura, com essa divisão, 2 reinos surgem, o Reino Sul e o Reino Norte. O Reino Norte começa ali com Jeroboão, e ali é chamado de
Israel, o reino de Israel, o reino norte, com a sua capital em Samaria. E ali tem como unidos 10 das 10 tribos de Israel. Já no reino sul, vai ter a unificação de 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E essa tribo, vamos dizer assim, esse reino, vai ter a sua capital em Jerusalém, tá? Judá e a sua capital em Jerusalém. Tendo em consideração que todos da linhagem do reino sul, ou seja, a dinastia era todos da linhagem de Davi. Então, somente subia ao trono os descendentes de Davi. Diversos reis assumiram, né, desde que Roboão e Jeroboão começaram a reinar após essa divisão dos reinos. Mas no reino sul sempre foi um descendente de Davi que subia ao trono. Já do reino norte foram diversas alianças e não levavam-se em consideração já essa dinastia davídica, né? Essa dinastia de Davi. Pois bem, até que passa-se anos, séculos, né? A gente vai deparar aí com 2 personagens que você conhece, tanto Josafá e Acabe. Josafá, rei de Judá, e Acabe, rei de Israel. Acabe é aquele camarada que foi casado com Jezabel, uma mulher completamente devassa, uma mulher que deu muitos prejuízos, vamos usar essa palavra, para a questão ali, né, de adoração a Deus entre o povo, ocasionou muitos prejuízos para que o povo se voltasse a Deus. E Josafá, por um certo momento, por mais que ele soubesse que não era para fazer alianças, enfim, ele se uniu a Acabe em uma das guerras. E a gente vai ver que mesmo Deus reprovando, mesmo Deus alertando, ele até se aparta de Acabe, ele até sabe que Acabe não quer Deus, não está ligado a Deus, não quer obedecer a Deus, mas mesmo assim ele vai fazer uma aliança. E essa aliança vai gerar algumas consequências lá no futuro, consequências que nós vamos ver aqui, né, conforme o texto que nós lemos, 2 Reis capítulo 11, onde tem essa mulher, inclusa a mulher do nosso papo de hoje. Então, o filho de Josafá, nós vamos ver que vai casar com uma das filhas de Acabe e Jezabel. Então, o filho de Josafá, conhecido como Jeorão, este também tinha um outro nome chamado de Acasias, porém existiam 2 Acasias. Acabe também tinha um filho chamado Acasias. E Josafá tinha um filho chamado Jeorão, porém conhecido também como Acasias. Então era conhecido como Acasias de Judá e Acasias de Israel. Então esse Acasias de Judá, filho de Josafá, ele vai casar com Atalia, filha de Acabe e Jezabel. E a gente vai ver que esse pacto aí, essa encrenca aí, vai dar muitos prejuízos lá. A gente vai ver que Jeorão, ele vai ser influenciado pela Atalia, porque Atalia era uma adoradora de Baal. Judá, por mais que tivessem os seus erros, preservava o sacerdócio, a lei que Deus havia mandado, que Deus havia dado a Moisés. Então, quando uma adoradora de Baal estava, né, agora ali naquele momento, estava trazendo um prejuízo muito grande para o sacerdócio, porque ali poderia corromper o povo, e nós vamos ver que realmente isso aconteceu. Então, Jeorão, ele foi influenciado por Atalia
a sua esposa, sua amada esposa, e essa deu muitos prejuízos, a tal ponto que Jeorão agora, ele vai se unir a Jeoacás, e agora Jeoacás, rei de Israel, filho também de Jezabel, para lutar contra o rei da Síria. Mas só que nesse embate aí, nesse combate aí que eles se unem para lutar contra o rei da Síria, é ungido um rei para Samaria, chamado Jeú. Embora ele não estivesse, né, assumindo o trono, mas ele já tinha sido ungido e havia recebido uma ordem de Deus para exterminar toda a casa de Jezabel. Então, nesse momento que, né, o marido de Atalia e o filho de Jezabel saem, Jeú também sai do seu acampamento para pôr fim à casa de Jezabel. E ele encontra esses dois reis e ali há uma perseguição e acaba matando tanto Jorão como Acasias. Quando agora Atalia fica sabendo que o seu filho morreu e o seu irmão morreu e a sua mãe havia morrido e os seus outros 70 irmãos havia sido exterminado por Jaú e por aqueles que acompanhavam a Jeú, agora ela fica indignada. Agora o sentimento dela é de vingança. Agora ela quer exterminar também todos os descendentes reais da casa de Davi. Então, da mesma forma que aconteceu com os da sua família, ela era a única descendente de Jezabel que sobrava, que estava viva ainda. Os seus irmãos, o seu pai, a sua mãe já estavam mortos, tinham acabado de morrer, né? Menos Acabe, que já havia sido morto alguns anos antes. Mas agora toda a sua casa havia sido morta. Então o sentimento dela é: vou exterminar a todos. Vou exterminar a casa de Davi. Todos os sucessores reais, né, da linhagem de Davi, não se importando que dentre esses descendentes da casa de Davi estava também embutidos seus netos, porque ela era casada com, né, ela foi incluída ali e os seus descendentes, então ela mesma ia exterminar. Então, quando começa essa matança provocada pela ordem de Atalia, que foi ali dentro do palácio, então ela começa a matar sem dó. E é nesse momento que a irmã de Acasias, de Judá, vai entrar na história. Quando ela fica sabendo do massacre, ela não vai ter medo, ela não vai se intimidar por Atalia, e ali Jeoseba, ela vai esconder o seu sobrinho Joás. Ela vai esconder o menino. Por mais que ela não consiga salvar todos os descendentes, ela vai conseguir esconder um menino da linhagem de Davi, filho de Acasias, o seu sobrinho, da fúria dessa mulher tão perversa, da fúria da filha de Jezabel, da fúria de Atalia. Essa mulher, né, Jeoseba, ela era uma princesa. Embora ela fosse da descendência real também de Davi, porque ela era irmã de Acasias, ela não apresentava um perigo para Atalia, porque ela poderia também ser morta. Mas por ela ser casada com um sacerdote, e aí entra, né, Joiada, por ela ser casada com um sacerdote, ela não apresentava um perigo, ela não apresentava um perigo em suceder o trono, até chegar nela, né, tinha Atalia. Atalia, como era a mãe do rei, a mãe de Acasias, era a rainha-mãe. Então, Jeoseba, uma princesa, e Atalia, a rainha. Então, por mais que ela tivesse vamos dizer assim, ela tivesse uma notabilidade ali dentro do palácio, ela estava debaixo de ordens
de Atalia. Atalia, ela queria se manter no poder a qualquer custo, porque o pensamento dela foi: bom, eu estou em um local onde não é o do meu nascimento, porque ela pertencia ao Reino Norte, não ao Reino Sul. Quando ela se casa com um dos filhos de Josafá, ela passa a morar no Reino Sul. E agora ela vai trazer a prática de adoração da sua mãe para o Reino Sul. Agora, todos da sua casa lá, que moravam no Reino Norte, morreram. E ela, estando no Reino Sul, ela não era muito bem vista. Ninguém gostava nela, porque ela corrompia os costumes que Deus havia deixado para o seu povo. Então ela estava em desvantagens. Então a forma que ela tem para se preservar no poder é aniquilar, é matar aqueles que um dia poderia voltar-se contra ela. Então nisso ela não vai medir recursos, ela não vai ter dó, ela não vai querer saber, ela vai matar a todos que estão ali na linhagem de Davi, que poderia suceder ao trono, incluindo o seu próprio neto, os seus próprios netos. Mas só que ela não contava que dentro do palácio não existia apenas uma mulher, não existia apenas uma princesa, não existia apenas uma mulher pacata ali. Não, existia uma mulher temente a Deus. Existia uma mulher corajosa. Existia uma mulher omitir que... Deu uma caída aqui no sinal, mas já voltou. Então, Josefa não vai permitir que Atalia conclua aquele plano tão maquiavélico que estava executando. E aí a gente entra nessa mulher tão notável. Aí a gente entra nessa mulher que foi tão formidável, vamos usar essa palavra. Então a primeira característica que a gente pode pegar dessa mulher é que ela foi uma mulher de atitude. Mas como assim uma mulher de atitude? E a gente precisa entender o que é uma mulher de atitude. Você é uma mulher de atitude? Você conhece uma mulher ou alguém de atitude? Ou você mesmo é alguém que não deixa ser dominado por outra pessoa? Você tem a sua própria, você expõe a sua atitude? E aí quando a gente vai tentar entender o que é uma mulher, uma pessoa de atitude, essa pessoa, ela é caracterizada por alguém que corre atrás daquilo que ela acredita ser o melhor. Ela não se conforme, por isso ela se move para fazer alguma coisa. Ela não vai se conformar em ficar com braços cruzados. Ela vai se conformar, ela se conforma em descruzar os seus braços e fazer. Ela não consegue ficar apenas observando. Ela faz, ela arregaça a manga e se for para mudar a situação, ela está disposta. Se for para lutar, ela vai lutar. Se for para chorar, ela vai chorar. Se for para sorrir, ela vai sorrir. Não importa a situação, ela sempre está em ação. Então, uma pessoa de atitude é aquela que está em ação, é aquela que não se conforma, é aquela que age. E aí, essa mulher... a sua ação ou as suas ações ou a sua atitude vai revelar que essa mulher ela não podia de jeito nenhum ficar de braços cruzados vendo um inocente morrer ou vendo inocentes morrerem. E aí a gente pode, tentar entender esse motivo que leva a Atalia de matar aquelas crianças. Que perigo aquelas crianças representavam para ela naquele momento? Nenhum. Eram pessoas indefesas, eram crianças, eram pessoas que não sabiam discernir, eram pessoas que não tinham conhecimento, que não apresentavam perigo nenhum. Mas a visão de Atalia era que naquele momento, aquelas crianças, aquelas pessoas que estavam sendo mortas por ela,
que estavam indefesas não apresentava perigo, mas aquelas crianças iriam crescer, iam mudar, e aí poderiam voltar-se contra ela. Ela não estava pensando no agora, porque não apresentava nenhum perigo para ela, mas só que ela estava pensando no dia de amanhã, ela estava pensando no futuro. E aí, Jeoseba, ela não vai conseguir salvar a todos, mas ela consegue preservar a vida de um. E aí, a estratégia de Satanás, quando a gente vai parar para pensar, né? Já que Jeoseba foi uma mulher que foi um instrumento de Deus, Atalia uma mulher que foi um instrumento de Satanás. E aí, quando a gente faz esse contraste, a gente vê que Satanás, o foco dele, a Bíblia nos fala em João que ele é comparado como um ladrão que não vem senão para matar, roubar e destruir. Então, o que ele promove é a destruição. Ele não quer ver que a pessoa lá na frente possa dar um prejuízo para ele. O foco dele é destruir, o foco dele é acabar, o foco dele não é fazer com que não cresça, é fazer com que não brote, é fazer com que não se frutifique, não se fortifique. E aí quando a gente vai lá para a história de Israel, quando o povo estava lá no Egito, e quando se levanta um faraó que não conhece a história de José, enfim, ele vai, quando ele se dá conta da população, o que ele vai falar? Ele vai querer destruir, ele vai querer acabar, ele vai querer que somente fiquem mulheres, ele não vai querer que os homens nasçam, ele não vai querer que os homens cresçam, eles não vão querer que os homens sejam capazes de um dia voltar-se contra o Egito para poder guerrear. Então a estratégia de Satanás é o quê? É fazer com que o povo, é fazer com que as pessoas, é fazer com que a igreja, é fazer com que o povo de Deus perca as forças para que não possa se voltar contra ele, para que na batalha seja vencido por ele. E é aqui que a gente vê a estratégia de Atalia. Então, o intuito dela era acabar ali com o que não apresentava perigo para ela. Porque se aquelas crianças crescessem, se aquelas crianças ficassem fortes, traria um grande prejuízo para a vida dela. Então Satanás usa as mesmas estratégias, ele não vai querer, ele vai querer na verdade destruir tanto as nossas crianças, os nossos jovens, essa nova geração que está surgindo. Vai querer corromper. Agora, eles não apresentam perigo nenhum. Que perigo as nossas crianças dão para Satanás? Nenhum. Mas quando essas crianças deixarem Deus usá-los, será um grande prejuízo para as forças infernais. E é isso a visão estratégica de Satanás. Ele não quer que cresça, ele não quer que fortifique, ele não quer que frutifique. Então, mas quando nós deixamos Deus trabalhar, deixamos Deus nos usar, aí sim nós se tornamos fortes o suficiente para combater e trazer grandes prejuízos para o inferno. A estratégia é essa, acabar com eles. E aí, quando a gente vai ver o perigo para aquelas crianças, o perigo para aquela geração, não estava fora. Não estava fora das muralhas, não estava fora do palácio. O perigo estava dentro. O perigo convivia com eles, o perigo comia com eles, o perigo estava na mão deles. O perigo estava visível a eles. E aí, quando a gente vai fazer esse contraste, é isso mesmo. Nessa nova geração que está surgindo, o perigo não está... É claro que tem perigo do lado de fora, mas a maioria das vezes, o foco principal, o perigo não está lá, o perigo está dentro. E muitas das vezes nas próprias mãos. Muitas das vezes consegue apalpar. Está visível aos olhos, convive junto. Não está fora, está dentro de casa em suas próprias mãos.
Então, que nessa tarde a gente tome uma postura de Jeuseba e não vamos permitir que a vida dos nossos sejam mortos, sejam aniquilados por aqueles que não têm compromisso com a verdade. Nós somos uma Jeuseba e nós protegemos a nossa casa, nós protegemos a nossa geração, nós protegemos os nossos jovens, nós protegemos os nossos filhos. Então nós não podemos que uma Atalia, nós não podemos permitir que Satanás venha e corrompa, que destrua, que mate, que aniquile essa geração que está disposta a dar grandes prejuízos para o inferno. Você é a boca de Deus dentro da sua casa. Você é uma Jeuseba dentro da sua casa. E está nas suas mãos a não ser indiferente aos ataques de Satanás, aos ataques dessa mulher tão infernal chamada Atalia. Está nas nossas mãos proteger a vida dos inocentes, a vida dos nossos filhos. Só que esta mulher, quando a gente vai ver mais uma das suas ações, das suas atitudes, era uma mulher que não podia ficar de braços cruzados, vendo uma injustiça ser cometida. Então, Jeuseba, ela não foi conivente com o erro, com a injustiça. Ela age, ela não é omissa. E aí, ver algo errado e não ter boca ou ação para dizer que aquilo é errado, por mais que ela não pudesse enfrentar de frente a Atalia, porque ela estava na condição de princesa, a Atalia estava na condição de rainha. Ela não podia bater de frente com ela, porque não dava nem para medir força, né, por uma escala hierárquica aí. Mas mesmo assim, ela não tendo força suficiente para combater de frente, ela não vai ficar de braços cruzados. Ela não vai aprovar a atitude daquela mulher. Mesmo não combatendo de frente, ela vai ter ação suficiente para salvar uma vida. E aí a gente vê que nós não podemos ficar calados. Nós não podemos aceitar a destruição. Não podemos abaixar a cabeça e ver que ao nosso redor existem pessoas sendo feridas, sendo mortas. E ficarmos com a postura de que, Deus vai entrar na causa, Deus resolve. Não. Tem coisas que estão nas nossas mãos para resolver. Tem coisas que nós podemos e temos que resolver. Existem coisas que estão nas suas mãos para resolver. Existem coisas que dependem exclusivamente das nossas ações, das nossas atitudes. Existem coisas que nós precisamos descruzar os braços, tomar uma postura, tomar uma atitude e agir. Como que a gente pode olhar para alguém que está sendo ferido, que está sendo injustiçado e não estender a mão para ajudar? Aí a gente cai no mesmo erro que aquele sacerdote e levita. Podendo fazer, não faz. Podendo resolver, não resolve. Podendo estender a mão, não estende. O sacerdote e levita tinham azeite, tinham vinho, eles podiam resolver, mas não resolveram. Eles podiam ajudar e não ajudaram. Eles podiam estender a mão, mas não estenderam. Eles foram omissos. Eles não quiseram se misturar, eles não quiseram se ajudar. E nós precisamos tomar cuidados para que a gente não tome essa mesma postura, que a gente não se omita em ajudar, em falar a verdade, que a gente não se omita a falar contra aqueles que estão lutando contra a obra de Deus. E aí há coisas que, é claro, nós não vamos conseguir combater de frente, porque as nossas forças são pequenas, mas as nossas atitudes, a nossa ação revela que nós
não somos omissos à injustiça. Por mais que você não tenha boca para falar, a sua atitude vai demonstrar que você não concorda com o erro, que você não concorda com a injustiça, que você não concorda com o pecado. Então, como Jeosseba não foi omissa, muito pelo contrário, ela combateu Atalia, mesmo não tendo o mesmo patamar hierárquico, mas ela foi uma mulher sábia. E aí a gente vai ver uma outra característica dessa mulher, que ela foi uma mulher ousada. Como assim uma mulher ousada? Olha só que audácia dessa mulher. O inimigo convivia com ela. O inimigo convivia debaixo do teto dela. E mesmo assim, ela teve ousadia de enfrentar o inimigo dentro do seu próprio lar. Uma mulher que enfrentou o inimigo dentro da sua casa. Mas como? Com sabedoria. E aí a gente vai ver em Provérbios, no capítulo 8, no verso 9, que diz assim: não repreenda o escarnecedor para que não te odeie. Jeosseba não podia chegar até Atalia e dizer: você está errada, você não pode matar, você não pode fazer assim, você não pode agir assim. Se ela tivesse essa postura, a sua cabeça rolaria. Ela também seria morta. Por mais que ela fosse uma princesa, a cabeça dela também estava a prêmio. Por mais que ela não apresentasse um perigo ali para Atalia, ela poderia morrer se ela batesse de frente. Se ela fizesse isso, ela seria morta. E aí a gente vai ver a sabedoria dessa mulher, porque ela sabia que não ia adiantar falar com Atalia. Ela estava cega. Ela não ia enxergar, ela não ia reconhecer o seu erro. E existem pessoas assim, que não adianta dizer, que não adianta falar, que não adianta repreender, que não adianta a gente instruir. Quanto mais a gente fala, parece que olha pra gente e tem um sentimento de: ah, você não gosta de mim, ah, você me odeia. Como Salomão escreve, não adianta repreender o tolo, não adianta repreender o escarnecedor, não adianta você falar com esse povo, porque por mais que você fale, eles vão virar contra você. E aí, o que Jeosseba fez para ter tanta sabedoria em lidar com Atalia? Ela manteve por perto. Por mais que ela fosse alguém que apresentasse perigo, Jeosseba conviveu com ela, manteve perto. E aí a gente vai ver que nós precisamos ganhar essas pessoas. Não é o falar, mas nós precisamos trazer essas pessoas para perto, ganhar essas pessoas para que ela mude. Talvez, porque isso vai depender dela. Mas só que ela vai acabar aprendendo com a nossa postura, com as nossas atitudes. Então não adianta repreender. Traga para perto. Se quiser, amém. Se não quiser, você não vai sair perdendo. E aí a gente vai ver que além dela, Jeosseba, agir com sabedoria, ela vai agir com prudência. Sabedoria e prudência são as mesmas coisas? Embora pareçam ser as mesmas coisas, elas andam juntos. Elas andam juntas. A prudência é você se manter vigilante. A prudência vai revelar as ações, se as suas ações de fato são de pessoa ou de alguém sábio. Então, uma pessoa prudente, ela não vai meter os pés pelas mãos. Ela não vai falar qualquer coisa, ela não vai andar de qualquer jeito. Tudo que ela fala, ela sabe o que está falando, ela não joga palavras ao vento. Ela sabe aonde está pisando, ela sabe com quem está lidando. Ela sabe, ela não vai meter as línguas, né? Ela
não dá com a língua nos dentes, é uma pessoa paciente, ela não come cru, ela é uma pessoa que sabe ser paciente, ela não tem pressa, ela prefere andar do que correr. Por que uma pessoa prudente é assim? Porque a pessoa que corre, ela vai cansar. Uma pessoa que corre, ela cansa. E a pessoa que ela corre, ela não vai prestar atenção no caminho. Uma pessoa que está correndo, ela não vai prestar atenção nos detalhes que estão ao seu lado. Ela não vai prestar atenção no que está no chão. Ela pode pisar em uma pedra, ela pode cair, ela pode se machucar. Mas é diferente da pessoa que anda. Uma pessoa que anda, ela não vai cansar na caminhada, porque ela não está correndo. Então, uma pessoa que anda, ela tem passos firmes e constantes. Ela não vai parar, porque a sua passada, os seus passos são os mesmos. Uma pessoa que anda, ela vai observar o caminho, ela vai observar os detalhes que estão ao seu lado. Nisso, ela sabe de onde vem o perigo, ela sabe onde está indo, ela sabe a direção que ela está seguindo, porque ela está observando. Uma pessoa que anda, ela está atenta aos perigos que estão no caminho. Então, logo, se ela ver algo que pode trazer prejuízo para si, ela consegue se distanciar, ela consegue se desviar dos perigos da cilada. Então, que nessa tarde a gente possa agir tanto com sabedoria, tanto com prudência. Prefira andar do que correr. Por mais que fale que aqueles que correm renovarão as suas forças como águia. Sim, mas os que correm precisam ser renovados, precisam ter as suas forças de tempos em tempos renovados. Mas aqueles que correm mantêm os seus passos firmes e constantes. É uma pessoa equilibrada, é uma pessoa que sabe o que quer, é uma pessoa que sabe o que está fazendo, é uma pessoa que tem um equilíbrio, é uma pessoa que não vai com as outras, é uma pessoa que não é ofegante, é uma pessoa que sabe o que quer, porque sabe quem chamou, sabe qual é o caminho que está seguindo e sabe qual é a direção do caminho. Mas vamos lá. Uma mulher que foi instrumento de Deus. E aí, como a gente vai entrar por este caminho, né? Jouseba, ela foi uma mulher que deixou Deus usar a sua vida. O nome Jouseba significa Jeová é juramento, ou Deus é o juramento. Deus fez uma promessa. E se Deus faz uma promessa, ele cumpre. Então, o nome dela significa Deus jurou. Deus fez uma promessa. Deus disse algo. Jeová é juramento. E aí nós vamos ver em Salmos, no seu número 89 e no seu verso 35, esse juramento que Deus fez. Olha só o que diz. Uma vez para sempre jurei por minha santidade, não mentiria a Davi. E o que Deus jurou a Davi? Que a sua descendência seria para sempre. Deus havia dito a Davi que a sua descendência seria perpétua, porque da descendência de Davi surgiria o Messias. Se Atalia tivesse matado todos os descendentes reais, todos os descendentes de Davi, o juramento de Deus havia caído por terra. Mas só que Satanás se esquece que Deus jurou pela sua santidade. E quem é Satanás para combater contra o Senhor? Quem é Satanás para falar que Deus não vai cumprir algo que ele disse? Quem é Satanás para dizer que não vai acontecer aquilo que o Senhor já disse que vai acontecer? Ele vai até tentar, ele vai até colocar ciladas, ele vai até armar planos maquiavélicos para que aquilo não conclua, para que aquilo não dê certo.
Mas se Deus falou, Deus vai cumprir. Se foi Deus quem falou, se foi Deus quem disse, então a gente precisa ficar tranquilo, a gente precisa descansar o nosso coração. Por mais que o inimigo arme estratégias, arme ciladas, o que Deus fala, ele cumpre. Enquanto o inimigo achava que estava morto, estava acabado, não tinha mais esperança, uma mulher deixou que Deus usasse a sua vida, porque ela sabia que aquilo que Deus disse ia se cumprir. Ela deixou que a sua vida fosse usada por Deus. Ela deixou que, através da sua vida, ela fosse um instrumento para dar livramento, para trazer salvação, para que a palavra do Senhor se mantivesse de pé. E como nós precisamos aprender com essa mulher. Como nós precisamos ser como essa mulher. Deixar Deus nos guiar. Deixar Deus fazer. Deixar Deus nos orientar. Deixar Deus nos conduzir. Deixar Deus falar. Deixar Deus guiar os nossos passos. Não fazer aquilo que eu acho que devo fazer. Falar aquilo que eu acho que devo falar, andar por caminhos que eu acho que devo caminhar. Não. Deixa o Senhor usar a sua vida. Pare de relutar contra a vontade de Deus. Pare de ser uma pedra de tropeço. Deixa Deus guiar a sua vida. O Senhor, Ele tem o melhor para você. O Senhor quer o melhor para a sua vida. E que a gente pare de relutar contra a vontade do Senhor. Quanto mais a gente reluta, mais a gente atrasa a nossa vida mesmo. Quanto mais a gente reluta contra a vontade de Deus, trazemos prejuízos para nós mesmos. Trazemos avarias para nós mesmos. Quando Deus dá uma ordem para Jonas, Jonas, levanta, vai até a cidade de Nínive e prega contra ela. Jonas até levanta, Jonas até ouviu a voz do Senhor, Jonas até teve uma ação, Jonas até se levantou. Mas quando ele se levanta é para fazer aquilo que Deus não disse que era para fazer. Deus deu uma ordem. Jonas até se levantou, mas para fazer o que era contrário à vontade do Senhor. E qual foi o resultado dessa vida? E qual foi o resultado, que veio sobre a vida de Jonas? Veio uma grande tempestade que não assolou somente a ele. Essa tempestade trouxe grandes prejuízos, não somente para ele, mas para todos que estavam ali, a tal ponto de todos que estavam na embarcação jogar as suas coisas ao mar, perderam praticamente o que estavam levando. Então, que a gente pare de relutar contra a vontade de Deus. Se Deus falou para você fazer algo, faça. Não relute, não queira dar um jeitinho. Não queira colocar as suas palavras naquilo que Deus já te disse. Não queira interpretar a sua maneira aquilo que o Senhor já falou para você. Vamos parar de relutar e vamos deixar Deus nos usar. Jeoseba, uma mulher que fez a diferença. Como assim uma mulher que fez a diferença? Ela fez a diferença tanto no palácio, porque ela não se corrompeu como os outros, porque ela se casou com um sacerdote, ela temia Deus. E ela fez a diferença como princesa, ela tinha uma postura, ela acreditou naquilo e ela agiu debaixo da autoridade que ela tinha como uma princesa. E ela fez uma grande diferença na vida de Joás, na vida daquele pequeno menino que ela salvou, que era o seu sobrinho. Enquanto todos achavam que o menino estava morto, ela havia escondido o menino, não na sua casa, mas ela havia escondido o menino na casa de Deus, no lugar mais secreto da casa de Deus, em um lugar onde somente o sacerdote podia entrar. Ela esconde o menino onde apenas o sacerdote tem acesso a ele junto com a sua ama de leite.
E aí, esse menino escondido na casa de Deus estava sendo orientado pelo sacerdote Joiada. Estava sendo ensinado na lei de Deus, nas leis de Deus pelo sacerdote. Então, qual é essa mensagem de Jeoseba que a gente pode extrair nessa tarde? Vamos fazer diferença na vida de alguém? Vamos ser um ponto de apoio? Vamos criticar menos e ajudar mais? Enquanto o sacerdote e o levita passavam de longe, né? E falavam, ó, está morto. Não tem como a gente ajudar. Para que a gente vai desperdiçar o nosso azeite e o nosso vinho? Já está morto. Enquanto eles agiam assim, vai dizer que o samaritano se aproxima. E quando o samaritano se aproxima, ele vai ver que não estava morto. Ele vai ver que estava quase morto. Nós só podemos fazer a diferença na vida de alguém quando a gente se aproxima. A gente só vai poder ajudar alguém quando a gente se aproxima. Quando a gente está longe, a gente olha e fala, olha, está morto, não tem mais como ajudar. Não tem como fazer a diferença na vida daquela pessoa. Mas quando a gente se aproxima, a gente vê que aquela pessoa ainda está respirando. Com dificuldades? Sim, com dificuldades. Mas ainda está respirando, ainda está com vida. Então que nessa tarde a gente possa fazer a diferença na vida dessas pessoas que Atalia, que Satanás tem feito de tudo para destruir, que tem feito de tudo para acabar com as suas vidas. Que sejamos um ponto de apoio, que sejamos mulheres que fazem a diferença, que sejamos mulheres dispostas a resgatar vidas, a lutar por estas vidas, que sejamos mulheres que estamos dispostas a deixar Deus nos usar para essa geração. Quando a gente se aproxima de alguém, a gente vê que ainda tem vida. E nós deixando Deus nos usar, essas pessoas serão grandes instrumentos de Deus e darão grandes prejuízos para o inferno. Quando chega o tempo, 7 anos, 6 anos se passam. Com 7 anos, este menino Joás, que Jeoseba escondeu na casa do Senhor, ele começa a reinar. E depois de algum tempo, ele vai edificar o templo. Ele vai jogar para fora tudo aquilo que os seus antecessores, o seu pai, tinha levantado contra o Senhor. Então vale a pena a gente fazer a diferença na vida de alguém hoje. O resultado pode não vir hoje, mas no amanhã será um grande vaso, será alguém que dará muitos frutos para o reino. Então que sejamos como Jeoseba, uma mulher corajosa, prudente, ousada, com postura notável, que faz a diferença, que é bênção na vida de alguém. Mas o melhor de tudo, que é serva de Deus. Por que é serva de Deus? Porque está disposta a deixar Deus usar a sua vida. Que sejamos como essa mulher nesta tarde. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. E até a próxima terça-feira, onde nós estaremos falando de mais uma mulher da Bíblia. Deus abençoe vocês.